estamos preparando mais uma edição do Hora Extra, trazendo para você os seguintes destaques nesta semana. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil lançou em Goiás o programa Mãos que Trabalham. A iniciativa visa levar informação ao produtor rural sobre legislação trabalhista. Assinado convênio entre TRT de Goiás e Prefeitura de Quirinópolis para instalar posto avançado da Justiça do Trabalho no município. O processo de conciliação da Justiça do Trabalho é comentado pelo presidente da 18ª Região Trabalhista, desembargador Gentil Pio de Oliveira. Programa Hora Extra, discutindo as questões trabalhistas com você. Não perca! Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz para você as seguintes informações sobre a Justiça do Trabalho. Assinado convênio entre TRT de Goiás e Prefeitura de Quirinópolis para instalar posto avançado da Justiça do Trabalho no município. Programa lançado pela CNA levará informação sobre legislação trabalhista ao campo. Presidente do TRT comenta o resultado da semana de conciliação na 18ª região. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Gentil Pio, e o prefeito de Quirinópolis, Gilmar Alves, assinaram um convênio visando a instalação de posto avançado da Justiça do Trabalho no município. O atendimento à população será o mesmo oferecido por uma vara do trabalho. O interior do Brasil está impulsionando a produção de riquezas e o agronegócio é o carro-chefe da expansão econômica que tem gerado empregos e levado a alta tecnologia para o campo. A cidade de Quirinópolis, distante 290 quilômetros de Goiânia, está localizada no sudoeste goiano e impressiona o visitante que a conhece pela primeira vez. Tem mais de 40 mil habitantes e é considerada uma cidade polo porque possui universidade, tem intensa atividade comercial e bancária, além de atrair investimentos em indústria, como esta, que produz janelas e portas de aço. Essa foi a realidade que o presidente do TRT de Goiás conheceu de perto quando visitou a cidade para participar da cerimônia de assinatura de convênio com a prefeitura local para viabilizar a instalação de um posto avançado da Justiça do Trabalho no município. O posto avançado da Justiça do Trabalho, o primeiro a ser criado no estado, terá uma estrutura de funcionamento permanente, como a de uma vara do trabalho, com juiz substituto e servidores para realizar audiências e julgamentos. A unidade receberá ações trabalhistas da própria cidade de Quirinópolis e de outros 9 municípios: Cachoeira Alta, Caçu, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Paranaiguara, São Simão, Goverlândia e Inaciolândia. As 10 cidades abrangem juntas um universo de 100 mil habitantes e estão localizadas no sudoeste e no sul do estado. Esses municípios possuem em comum o fato de que passam por uma forte expansão econômica devido principalmente à atividade do agronegócio. Só aqui, na zona rural de Quirinópolis, operam as 2 maiores usinas de álcool e de açúcar do estado, que juntas geram mais de 5 mil empregos diretos. O desembargador Gentil visitou as 2 usinas, que usam alto grau de mecanização. Viu que o corte da cana é feito por máquinas modernas, que substituem o desgastante trabalho braçal. Os empregados são utilizados apenas para o plantio e para operar os equipamentos. Conheceu a tecnologia de produção de álcool numa das maiores usinas do país. Aqui, até o bagaço da cana é usado para gerar energia elétrica. O que é trazer um posto avançado da Justiça do Trabalho para a cidade do interior que ainda não tem a vara? É tornar efetiva a presença da Justiça do Trabalho nessa região. Hoje, Quirinópolis está jurisdicionado à vara do trabalho de Rio Verde, que fica distante 110 quilômetros, o que dificulta sobremaneira
o ajuizamento de causas trabalhistas ou a defesa de causas trabalhistas, principalmente as de pequeno valor. E o posto que aqui será implantado funcionará com todos os serviços de uma vara do trabalho e atendendo plenamente empregados, empregadores e advogados. A chegada da Justiça do Trabalho na cidade é esperada pelos trabalhadores. A importância é muito grande aqui para Quirinópolis, porque é pequenas causas que nós temos aqui entre 6 meses, 4 meses, que o pessoal não tem condições de procurar Rio Verde por causa da quantidade da distância, 110 quilômetros daqui até Rio Verde. Então ele tem que levar 2 ou 3 testemunhas, vai ficar caríssimo para eles. Aí lá tem a refeição, tem tudo, não compensa. O representante de uma grande empresa vê com bons olhos a iniciativa. As pessoas que respeitam os direitos dos trabalhadores, assim como as empresas, estão muito satisfeitas com a vinda da Justiça do Trabalho para cá, porque ela é um instrumento forte de justiça social. Os advogados já estão preparados para ajuizar as ações. Hoje o posto avançado da Justiça do Trabalho em Quirinópolis vem trazer à sociedade quirinopolina o direito a reivindicar os direitos trabalhistas que até então estavam afastados desse pessoal, especialmente aqueles pequenos trabalhadores, os menos favorecidos. O prefeito entende que a presença da Justiça do Trabalho na região ajudará a harmonizar as relações entre o capital e trabalho. Isso aí faz com que realmente a Justiça do Trabalho hoje seja uma justiça que às vezes faz muito conciliação, faz muito acordo e facilita realmente essa relação. É o elo de ligação entre o trabalhador, né, e o empregador para que possa estar resolvendo as suas pendengas trabalhistas. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil lançou em Goiás o programa Mãos que Trabalham. A iniciativa visa levar informação ao produtor rural sobre legislação trabalhista. O programa será coordenado em Goiás pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, FAEG, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Além de Goiás, o programa está sendo implantado nos estados do Maranhão, Pará, Tocantins, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O programa Mãos que Trabalham tem caráter educativo e visa corrigir eventuais falhas nas relações trabalhistas entre empregado e empregador no meio rural. Nessa primeira etapa serão envolvidos 30 municípios goianos. Instrutores treinados farão visitas às propriedades rurais com foco no cumprimento da legislação trabalhista. Eles terão em mãos uma lista com 240 itens que deverão ser cumpridos pelas propriedades rurais. Durante a visita, o produtor rural também receberá uma cartilha com noções gerais de direito do trabalho. No lançamento do programa, o presidente da FAEG, José Mário Schreiner, ressaltou a importância de levar informação ao campo para a melhoria das condições de trabalho e da relação empregado-empregador. O principal fundamento e o fator importante desse programa, ele é de levar informações aos produtores rurais. Nós estamos fechando um diagnóstico agora, uma pesquisa interna do setor, das quais nós temos que 50% dos produtores rurais do nosso estado só recebem informações pela televisão ou pelo vizinho. Isso nos preocupa muito. Queremos de uma forma direta e de uma forma, eu diria, trabalhando na vanguarda, cada dia mais levar informações para que os produtores possam estar adequados à legislação atual. E, claro, também, por um outro lado, fazer com que os produtores se utilizem dos benefícios da lei a seu favor. Por exemplo, eu vou dar muitos produtores rurais, talvez não saibam que o exame pré-admissional dos trabalhadores está previsto na normativa, está previsto na lei. E isso, é claro, que protege os dois lados, protege o patrão e protege o empregado. As propriedades rurais que obtiverem 100% de cumprimento da legislação trabalhista receberão o selo Mãos que Trabalham, Trabalho Decente. O nosso objetivo é estarmos certificando as propriedades rurais do estado de Goiás com o selo de trabalho decente, feito por uma certificadora extremamente qualificada, uma certificadora que poderá dar toda a chancela a essa propriedade rural. O produtor rural sempre procura atender às leis trabalhistas. Isso é uma questão que a gente consegue enxergar claramente nas propriedades. Mas com mais informação, com mais esse programa que a federação está levando às propriedades, com certeza o produtor vai poder aí ter um selo, essa certificação que tanto interessa para nós. Vai melhorar com certeza as condições de trabalho no campo? Com certeza, vai melhorar sim, não só para o produtor rural, também para os seus funcionários.
No mês de setembro, todo o judiciário se mobilizou para um evento muito importante na busca de solução para os conflitos em demanda nos tribunais de todo o país. Foi realizada mais uma semana de conciliação. Para falar sobre o resultado desse evento na Justiça do Trabalho de Goiás, nós conversamos com o desembargador Gentil Pio, presidente da 18ª Região Trabalhista. Esse assunto você confere em nosso quadro de entrevistas no próximo bloco. Não saia daí! No mês de setembro, todo o judiciário se mobilizou para um evento muito importante na busca de solução para os conflitos em demanda nos tribunais do país. Foi realizada mais uma semana de conciliação. O empenho dos magistrados tem assegurado resultados que estão permitindo efetivamente fazer a entrega da prestação jurisdicional. E para falar como foi a semana de conciliação realizada pela Justiça do Trabalho Goiana, nós conversamos com o presidente do TRT da 18ª Região, desembargador Gentil Pio de Oliveira. Doutor Gentil, obrigada pela presença. Eu agradeço. Que balanço o senhor faz da semana de conciliação realizada pela Justiça do Trabalho Goiana, agora em setembro? O resultado foi altamente positivo. Nós conseguimos congregar todas as varas do trabalho do Estado e a Câmara de Conciliação, que funciona no próprio tribunal, nesse objetivo de conciliar. Foram conciliados 921 processos, ultrapassando 5 milhões em resultados econômicos, vamos dizer assim. De modo que mostrou-se mais uma vez que esse empenho é benéfico para a coletividade, para o judiciário e para as partes. Quantas semanas de conciliação o TRT de Goiás realiza por ano? São 3 semanas, atendendo o cronograma estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas eu ressalto que a conciliação na Justiça do Trabalho é um objetivo permanente, tanto que cada audiência é iniciada e encerrada com propostas de conciliação feitas pelo juiz que preside o ato. Parece-me que até essa intenção de buscar sempre a conciliação fez com que o tribunal criasse a Câmara Permanente de Conciliação, é isso? Exato. O TRT de Goiás criou uma Câmara Permanente de Conciliação voltada para os processos já em grau recursal. E essa Câmara funciona, como o seu próprio nome indica, de maneira permanente, chamando para renovar a tentativa de conciliação ou reabrir a conciliação entre as partes cujos processos já estão em fase de recurso e os seus resultados também são altamente positivos. Parece-me que nessa semana de conciliação, além das causas ainda não julgadas, o TRT priorizou execução, foi isso ou recurso? Ambos. Foram priorizados na semana da conciliação os processos julgados e que estavam em grau de recurso ou em execução, ou seja, aqueles que estavam fora da rotina e que, em tese, não havia mais encontro entre as partes para discutir a conciliação. Esses processos foram reincluídos em pauta e as partes chamadas para reabrir a conversação. Isso tem mais ou menos uma porcentagem de acordos realizados? Foram realizados 921 acordos durante essa semana especificamente, ultrapassando 5 milhões de reais em valores obtidos. O que daria mais ou menos o percentual de acordos em relação ao número de processos? Considerando os processos incluídos em pauta, aproximadamente 35%. Um índice bom. Que é um índice excelente, considerando que são processos sobre os quais já não havia mais, em tese, a perspectiva de conciliação. Lógico que durante a conciliação é feita uma negociação que as partes têm que ceder um pouquinho. A conciliação realmente é vantajosa, tanto para o empregador como para o trabalhador? Comprovadamente favorável. É favorável, primeiro, para a sociedade. Cada conciliação é um litígio a menos. É favorável para o empregador, que pode eventualmente pagar uma importância que ele ache que seja superior ao que gostaria de pagar, mas ele pode se planejar melhor para fazer o pagamento e pode discutir
e negociar parcelamento. É bom para o empregado, para o credor, porque ele recebe uma importância no dia que for estipulado, que pode ser até menos do que aquilo que ele gostaria de receber, mas fica com a certeza de que vai receber e que efetivamente recebe. Durante a semana de conciliação realizada pelo TRT, foram incluídos também processos da Meta 2 estabelecida pelo CNJ, que são justamente as ações que foram ingressadas no Judiciário, que ingressaram no Judiciário até dezembro de 2005. Como é que está o Tribunal em relação ao cumprimento da Meta 2? Nós temos atualmente aproximadamente 10 processos ainda pendentes, abrangidos pela Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça. Desses, um está suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal, em decorrência de reclamação relativa à competência. Os demais vieram para a Justiça Trabalhista, em decorrência da Emenda Constitucional 45, e estão aguardando perícias, já algumas em fase de finalização, algumas finalizadas, de modo que, brevemente, nós teremos atingido totalmente essa meta. E, em consequência, o tribunal já está trabalhando numa meta própria, que é mais abrangente, pretendendo incluir todos os processos ajuizados até dezembro de 2007. Já é um passo a mais para o atendimento da determinação do CNJ de celeridade e resultados, né? Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre conciliação na Justiça do Trabalho. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o presidente do TRT da 18ª Região, desembargador Gentil Pio de Oliveira, sobre a conciliação na Justiça do Trabalho. Doutor Gentil, que medidas de incentivo o TRT de Goiás tem adotado para incentivar a autocomposição entre as partes? Um ponto importante a ser destacado é a criação da Câmara Permanente de Conciliação, que tem obtido resultados altamente satisfatórios. O tribunal tem também, através da Escola da Magistratura, procurado proporcionar treinamento a servidores e especialmente a magistrados, no sentido de dar melhores condições e incentivar o empenho pela conciliação. Também o TRT tem entrado em contato com grandes empresas que têm considerável quantidade de reclamações trabalhistas em andamento e tentado mostrar para as respectivas diretorias a importância para a própria empresa da conciliação, além de seu valor social, e também nesse aspecto tem obtido bons resultados com conciliações em quantidades consideráveis, abrangendo empresas que às vezes tinham como propósito não fazer conciliação e que depois desse trabalho começam a fazer. Parece-me que o TRT também tem uma experiência de sucesso na solução dos precatórios com foco na conciliação entre as partes. É verdade. Historicamente, o Estado e os municípios não pagavam precatórios ou o faziam muito lentamente. O TRT, objetivando solucionar esse problema, fez convênios com o Estado de Goiás e com diversos municípios que passaram a fazer depósitos mensais para a quitação de precatórios. E o TRT simultaneamente criou um juízo especial de execução com a finalidade primordial de resolver o problema dos precatórios. E tem sido solucionado, tanto que Goiás hoje deve poucos precatórios e está fazendo periodicamente os depósitos. Os municípios de Anápolis e de Goiânia já quitaram os seus precatórios. O município de Aparecida de Goiânia tem poucos precatórios pendentes e os demais municípios estão também quitando gradativamente. Esse mesmo juízo especial está sendo utilizado também para atender empresas que têm grande quantidade de execuções em andamento, que são, os processos são reunidos nesse juízo, e aí se tenta também, pelo mesmo sistema, com as empresas fazendo depósitos mensais em valores previamente estipulados, e na proporção em que o dinheiro vai sendo depositado, os reclamantes são
convidados para uma renegociação e vão sendo pagos também gradativamente. Inclusive, doutor Gentil, o Hora Extra foi até o juiz auxiliar de execução para acompanhar como está funcionando a unidade. Eu convido o senhor e convido os telespectadores para assistirem a matéria. Quando foi instalado em 2001, o juiz auxiliar de execução recebeu mais de 2.000 processos que aguardavam o pagamento do crédito trabalhista. A maior parte dos devedores era formada pelo Estado e pelas prefeituras, que não pagavam as dívidas dos servidores públicos nos chamados precatórios. Havia casos de servidores estaduais que aguardavam mais de 20 anos e ainda não tinham recebido o crédito das ações trabalhistas contra o governo estadual. Nos últimos 8 anos, o TRT firmou convênios com órgãos públicos e impulsionou a execução trabalhista de devedores, como o Estado e municípios. Quando assinou o convênio em 2001, possuía 1.017 ações dessa natureza. No mesmo período, 18 municípios quitaram integralmente as dívidas trabalhistas. Hoje, apenas 5 municípios ainda possuem precatórios, somando 12 ações. Todos, porém, estão na fase final de quitação dos processos na Justiça do Trabalho. O sucesso na quitação de precatórios se deve, em parte, ao grande volume de acordos firmados pelo juízo auxiliar de execução. A iniciativa levou o TRT a assinar também convênios com grandes empresas e instituições que juntos possuem 259 processos na fase de execução. Os maiores devedores nesse caso são o CRISA, com 57 ações, a Associação Atlética Anapolina, com 49 e o Anápolis Futebol Clube, com 48 autos. Realmente, a solução dos precatórios foi uma coisa muito bem-vinda para os trabalhadores que estavam aguardando há tanto tempo. Não há dúvida. Realmente foi uma solução louvável para os órgãos públicos que tinham débitos de difícil pagamento e para os credores que passaram a ter perspectiva e a receber efetivamente os seus créditos. Doutor Gentil, voltando à Semana de Conciliação, teve algum caso que ilustrasse o sucesso da semana, que tenha marcado? Foram vários os casos que eu diria destacáveis em todo o estado. Mas eu, lembrando apenas de um, em São Luís de Montes Belos foi feita uma conciliação abrangendo 40 processos que estavam em fase de execução, ainda de 2007, contra uma mesma empresa, e todos foram resolvidos, atingindo um total de aproximadamente R$200 mil. O movimento pela conciliação na Justiça do Trabalho é permanente. O que a parte deve fazer se ela quiser novamente colocar o seu processo, o seu litígio na rodada de conciliação? Basta acessar o site do TRT, no qual há um banner com a finalidade específica para que o trabalhador, o reclamante ou o empregador, o reclamado, manifeste o seu desejo de retornar à conciliação, que após uma análise prévia do juiz competente, o processo será reincluído em pauta e as partes convidadas para reabrir a negociação, objetivando uma possível conciliação. Ok. Eu conversei com o presidente do TRT da 18ª Região, desembargador Gentil Pio de Oliveira, sobre a conciliação na Justiça do Trabalho goiana. Doutor Gentil, muito obrigada pela presença. Que agradeço. Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa.